O nome deste vídeo é Escrevendo Poesia, feito por mim, obviamente, Félix Maranganha. Para você escrever poesia, você tem que ter em mente de que existem escolhas que você deve fazer entre as palavras. Por exemplo, você joga aleatoriamente 3 palavras que saiam da sua mente. Então, por exemplo, Deus, papel e céu. Inicialmente, nada a ver um com o outro, né? Deus, uma ideia abstrata. Papel é um objeto concreto e céu é um fenômeno e um objeto natural. Porém, nós podemos criar uma frase com essas 3. Por exemplo, nós podemos pegar a palavra Deus, a partir dela nós derivamos. Podemos também derivar a partir de papel e a partir de céu e juntar as palavras uma por uma. De papel ou papel, de Deus é o céu. Então, nós temos uma frase inicial que pode nos dar dicas, por exemplo, de como nós podemos levar esse poema adiante. Então, vamos voltar às 3 palavras iniciais. Deus, papel e céu. Vamos derivá-las. A derivação significa você puxar palavras que tenham a ver com essa palavra inicial. Por exemplo, Deus. Podemos criar outras 3 palavras por livre associação de ideias. Papel, também por livre associação de ideias. E céu, também por livre associação de ideias. Então, obviamente, nós teríamos, por exemplo, pontos de ligação também ali. Vocês percebem que essas árvores possuem pontos em que elas se ligam. São os pontos em que as 2 ideias estão se tocando, ou que possuem palavras que podem tanto ligar-se a Deus como a papel, tanto ligar-se a papel como a céu. Então nós vamos pegar as palavras iniciais. Onipotente, todo, que refere-se a Deus, todo-poderoso, Criador. Outra palavra também que podemos derivar de Criador é escritor, também por livre associação. Entre Deus e papel, podemos pensar em Bíblia. A partir daí, de papel, podemos derivar a ideia de caneta. Ou seja, a caneta serve para alguma coisa, então, para o papel. E entre papel e céu, nós podemos criar uma ideia entre os dois, nuvem. Aí você pode dizer, por quê? Vamos lá, nuvem é branca, serve para você criar ou elaborar formas, e a nuvem nos leva à ideia de chuva de ideias. Obviamente, do céu também podemos derivar as ideias de estrelas, e a distinção entre dia e noite, que ocorreu no Gênesis, quando Deus criou a distinção entre o dia e a noite, achou tudo isso bom e essas besteiras todas. Porém, nós temos que lembrar que a frase inicial ainda é o papel de Deus é o céu. Mas podemos fazer esse mesmo sistema de associação para a formação de frases com as palavras que nós chegamos por associação. Por exemplo, escritor, caneta e estrelas. Escritor de canetas estreladas. Bíblia e nuvem, nuvem de Bíblias. Chuva de ideias e noite, chovem dias. Escritor e noite, escritor da noite. Obviamente, esse não é o poema final, porque, na verdade, este poema ainda vai se derivar em um outro poema menor e mais conciso. Obviamente, a concisão é o objetivo da poesia. Nós temos, então, que entender isso. Então, como nós vamos fazer isso? Como nós vamos chegar à concisão? A partir das frases que nós construímos, nós vamos elaborar frases novas. Por associação. Por exemplo, o papel de Deus é o céu e escritor de canetas estreladas dá para virar uma única frase. Como? Você pega a palavra Deus, escritor, céu e estreladas. Aí você tem a frase Deus escreve o céu com estrelas. Canetas não foi usado, nós deixamos de lado. A mesma coisa nós podemos fazer com a frase seguinte. Bíblias, nuvem, vira nubladas e chovem. Também podemos usar as outras frases. O que sobrou, dias. Aí pegamos caneta e jogamos. Dão canetadas na noite. E escritor voa porque já está repetido. Não é muito bom repetir em poesia. Tendo essas ideias, esse corpo inicial de frases e poemas, nós vamos criar agora relações entre as frases. Por quê?
porque elas nos dão uma ideia de fluidez. Essa ideia de fluidez é que permite com que não somente o leitor leia o poema como uma frase simples, como também cria um efeito semelhante ao falar cotidiano. Então nós podemos, na verdade, agora buscar palavras de coesão, que podem ser preposições ou conjunções. Vamos usar o exemplo das conjunções. Coordenadas, para quem não estudou língua portuguesa nas escolas, as conjunções coordenadas são aquelas que ligam frases sem relação de subordinação entre elas, e mas, então e quando, por exemplo, quando ainda cria uma certa relação de subordinação. E entre Bíblias nubladas chovem e dias não cadentadas na noite, nessas frases nós podemos então selecionar uma delas, e vou selecionar quando. Por quê? Porque cria um efeito mais diferente. Nós podemos então, na outra frase, jogá-la ou modificar sua ordem. Por exemplo, chovem, para o início, chovem Bíblias nubladas. O efeito é bem mais interessante e imagético. O mesmo sistema de escolha de palavras nós podemos usar para as demais, as duas frases restantes. Então, e, mas, então e quando? Podemos escolher simplesmente a palavra e. Chovem Bíblias nubladas e dias não canetadas na noite. Mas isso ainda não é suficiente. Por quê? Porque nós podemos modificar algumas coisas. Por exemplo, dias não canetadas na noite ainda está estranho. Vamos trocar não canetadas por rabiscam. Dias rabiscam à noite. Então, tendo essa estrutura em mente, nós podemos agora modificar novamente mais algumas dessas palavras. Por exemplo, Deus escreve o céu com estrelas quando chovem Bíblias nubladas e os dias rabiscam a noite. O que é que está muito óbvio aí? Vamos agora retirar o que é óbvio. Então, a primeira coisa óbvia, Deus. A segunda coisa óbvia, chovem. Então, se lembra daquelas frases iniciais correlatas à palavra Deus? Vamos mudar Deus para o Criador. Já que essa palavra, o Criador, foi quem derivou a palavra Escritura. E vamos, depois, em vez de chovem, outra palavra que se refere ao universo da chuva. Pode ser enxurrada, tempestade, furacão, clima ou orvalho. Vá lá, temos o poema quase pronto. Porém, Bíblias nubladas também é uma outra referência óbvia. Podemos trocar pelo quê? Então vamos analisá-la e vocês vão entender por que eu usei a palavra Criador e por que eu usei a palavra orvalho. Bíblia pode ser derivada também em outras duas ideias, como nuvem também pode ser derivada em outras duas ideias. Poderia derivar em 9, mas geralmente eu vou aqui só por questões didáticas derivar em duas. A primeira, Bíblia, pode derivar para a palavra sagrado e pode derivar para a palavra salmos. Nuvem pode derivar para a palavra algodão e pode derivar para a palavra água. Agora, quais dessas 4 palavras seriam melhor utilizadas nesse contexto? Sagrado, salmos, algodão ou água? Vamos escolher salmos. E vamos escolher algodão. São as mais próximas aqui. Então, nós já mudamos já a estrutura da frase. Nós temos agora: o Criador escreve o céu com estrelas quando orvalham salmos de algodão e os dias rabiscam a noite. Se lembra daquela frase inicial que nós encontramos com as 3 palavras iniciais por livre associação? As 3 palavras aleatórias. O papel de Deus é o céu. Agora, nós vamos para a parte que costuma ser mais difícil na construção de um poema, que é justamente o título. Temos certas dificuldades na escolha dos títulos, porque geralmente ou começamos a escrever a partir do título, ou, ao deixar o título para o final, tentamos escolher um título que resuma tudo. Mas o bom é que o título não resume nada, nem leve a outro tipo de associação. É apenas aquela associação básica do poema. Então, essa frase inicial, foi chegada a partir das palavras iniciais, pode ser retirada. Uma parte é o céu, e temos, finalmente, o título, o papel de Deus. Então, aqui eu termino. Assim é o processo como eu crio uma poesia, e é o pulo do gato que eu estou dando para vocês de graça aqui pelo YouTube. Então, tenham um bom dia a todos vocês
e até mais.